Doc, tudo certinho? Eu sou a Esté e hoje vamos falar um pouquinho sobre a inflamação crônica. Aqui os pontinhos principais que a gente vai falar na aulinha de hoje. Lembrando que para você ver essa aula é interessante que você tenha visto anteriormente a visão geral da inflamação e também a inflamação aguda. Mas se você quiser saber só sobre esses temas específicos também, pode ficar à vontade. Bom, aqui eu separei uma questãozinha da nossa plataforma para a gente poder treinar. Então dá uma pausinha no vídeo, tenta resolver, mas tranquilo que no final da aula a gente resolve ela juntos. Bom, Doc, então vamos começar pelo começo, né? O que é inflamação crônica? É uma inflamação de longa duração, pode durar ali semanas, meses, enfim, até quando Deus quiser. E vai ter também ali uma lesão tecidual coexistindo com tentativas de reparo, ou seja, ela normalmente vai acontecer ali após uma inflamação aguda ou vai aparecendo de uma forma mais insidiosa ali a partir de uma resposta latente, mas sempre coexistindo uma lesão com tentativa de reparo. Então, nesse tipo de inflamação, a gente vai ter como predominantes ali os fenômenos tardios da resposta inflamatória, né? Ou seja, os fenômenos reparativos, como a gente viu anteriormente, e por isso, muitas vezes, né, os sinais típicos da inflamação que a gente viu, como por exemplo, eritema, dor, edema, né, tudo mais, podem não ser visualizados. Bom, quais são as causas de uma inflamação crônica? A gente deu uma pinceladinha, né? Mas aqui tem mais especificado. A gente tem ali as infecções persistentes, as doenças de hipersensibilidade e também a exposição prolongada a agentes tóxicos. Vamos pensar ali numa infecção persistente, Doc. A gente vai ter uma estimulação de uma reação ali de hipersensibilidade, pode ter uma reação granulomatosa, ou até mesmo a gente pode simplesmente ter um micro-organismo que é muito difícil de matar, né? Muito difícil de se eliminar. A gente pode ter também ali uma doença de hipersensibilidade. A gente pode ter uma ativação inapropriada do sistema imunológico, né? Uma doença autoimune, uma artrite reumatoide, uma esclerose múltipla. A gente pode ter uma resposta imunológica desregulada, né? Contra os próprios micro-organismos, como por exemplo uma doença intestinal inflamatória. E a gente pode ter também doenças alérgicas, né? A asma brônquica nada mais é do que uma forma de inflamação crônica. Bom, e quanto à exposição prolongada aos agentes tóxicos, a gente vai ter os agentes exógenos, ali como a sílica, né, que vão causar uma doença inflamatória pulmonar, que a gente conhece como silicose, e também a gente pode ter agentes endógenos causando esse tipo de exposição, né, sendo tóxico para o nosso organismo, como por exemplo o excesso de colesterol gerando ali a aterosclerose. A aterosclerose nada mais é do que um tipo de inflamação crônica. Bom, como que a gente vai caracterizar morfologicamente, né, essa inflamação crônica? A gente vai ter uma infiltração ali de células mononucleares ali, macrófagos, né, linfócitos, até mesmo ali plasmócitos, dependendo da situação. A gente vai ter uma destruição tecidual, seja ela induzida por agentes ali, né, o agente agressor que está ali permanente, ou até mesmo pelas nossas próprias células inflamatórias, porque a gente viu, né, que a inflamação, ela é boa, mas ela também traz ali alguns danos, alguns prejuízos, e também, como a gente comentou, tentativas ali de reparo coexistindo com esses dois outros processos. Ou seja, a gente vai ter um tecido conjuntivo, a gente vai ter ali uma angiogênese, uma fibrose coexistindo nesse tecido. Aqui a gente tem uma laminazinha histológica. Acredite ou não, isso aqui é um pulmão. É um pulmãozinho com inflamação crônica. E aqui a gente vê os principais marcados, né, morfológicos da inflamação crônica. Ali, se você vê na estrelinha, a gente vê um agregado, uma coleção de células inflamatórias, né? Quando a gente vê ali as setinhas, que são só a cabecinha da seta, a gente tem um branco, né? Kikatsu, que é esse branco. Nada mais é do que a destruição, a lesão tecidual. É uma parte que não tem parênquima pulmonar, porque já foi destruído efetivamente. E a gente tem já outras áreas ali destacadas pela setinha, com rabinho e cabecinha, né? Destacada ali na imagem, em que a gente tem ali a fibrose, né? Tecido conjuntivo. Então, a gente vê essa morfologia muito bem da inflamação crônica nessa lâmina. Bom, esses resultados que a gente conversou, né? Essa morfologia, ela vai vir a partir da ativação local de uma série de tipos celulares e também da produção ali de mediadores específicos, em especial ali produzidos pelos macrófagos, né? Pelos linfócitos, bem como, né? As moléculas que eles vão produzir.
Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles, começando ali pelo macrófago. O macrófago ele vai ser muito importante porque ele é simplesmente a principal célula da inflamação, né? Ele vai contribuir ali com citocinas, com fatores de crescimento, vai atuar na fagocitose e também vai ser responsável pela ativação de outras células inflamatórias. Bom, geralmente, né, essas células vão estar encontradas espalhadas no corpo inteiro e em cada lugar ela vai receber um nomezinho específico. Bom, juntando todas as nossas células ali, todos os nossos macrófagos, a gente vai junto, né, compor ali o sistema fagocitário mononuclear. E claro, né, é sempre importante lembrar dos macrófagos que eles vão ser originados ali ou de células troncos hematopoéticas ali na nossa medula óssea, como também eles podem ser originados ali de células progenitoras, ali quando a gente pensa num feto, num embrião, né? No saco vitelínico embrionário, no embrião, ou ali mesmo no fígado, quando a gente está pensando ali no feto em seu desenvolvimento inicial. Ou seja, acabou ali de ser concebido como embrião, como feto, também já tem ali essas células tão importantes na inflamação. Aqui a gente tem uma diferenciação um pouquinho importante. Lembra que em cada lugar o macrófago recebe um nome diferente, mas você não precisa lembrar de todos os nomes, mas esses dois aqui eu quero que você lembre. Monócito, que é quando o macrófago está no plasma, e macrófago, que é quando o macrófago está no tecido. Bom, a meia-vida ali dos monócitos é bem curtinha ali, é cerca de um dia, mas os macrófagos podem durar meses ali. Então, eles são repostos ali principalmente a partir da proliferação das próprias células residentes nos tecidos onde elas se encontram. Ou seja, tem macrófagos chegando ali através de uma inflamação crônica em um tecido, a partir da circulação? Tem, mas em principal, por conta dessa meia-vida, né, relativamente curta ali dos monócitos e mediana ali dos macrófagos, a gente tem mais a proliferação dos macrófagos teciduais ali para repor, para estimular essa inflamação. Bom, aqui eu quis trazer para você, né, uma fotinho só para você ver como o macrófago e o monócito são diferentes, né? Apesar de serem a mesma célula, o macrófago, né, ele já está ativado, ele tem várias funções, ele consegue exercer várias coisas diferentes. Por isso que eles são tão distintos. E aqui a gente tem também que saber que os macrófagos eles podem ser ativados de duas formas diferentes, pela via clássica e pela via alternativa. E cada um desses macrófagos vai ter uma função diferente. Beleza? Principalmente ali na inflamação. Começando aqui pela via clássica, o que a gente tem? Essa via clássica, ela vai ser ativada através de produtos microbianos, conhecidos ali como endotoxinas. Essas endotoxinas, elas vão se ligar a TLS através de citocinas, como interferon gama. E aí vai ter ali uma resposta imunológica também, ou substâncias estranhas também podem acabar ativando essa via clássica. De qualquer forma, né, quando eles são ativados por essa via clássica, os macrófagos recebem a denominação de M1 e passam a produzir ali óxido nítrico e também espécies reativas de oxigênio, né, as famosas EROs. Vão também aumentar suas enzimas lisossômicas e vão secretar citocinas que vão estimular a inflamação. Ou seja, esses macrófagos ativados pela via clássica M1, eles vão ser responsáveis ali pela defesa do hospedeiro contra micro-organismos, né, nas reações inflamatórias. Bom, agora quanto à via alternativa de ativação ali dos macrófagos, ela vai ser induzida ali por citocinas como IL-4 e IL-13, e ela vai produzir macrófagos não microbicidas, né? São os M2. Eles são macrófagos de reparo tecidual, ou seja, eles vão secretar fatores de crescimento para angiogênese, vão ativar fibroblastos, vão estimular ali a síntese de colágeno, ou seja, eles vão agir no reparo tecidual. Olha como um tem uma função bem diferente do outro. E claro, né, a partir do momento em que o agente agressor é eliminado, esses macrófagos vão progressivamente desaparecendo, morrendo, partindo por vasos linfáticos, indo viver a vida deles, mas em alguns casos ali os macrófagos podem persistir, né, de repente por um recrutamento contínuo da circulação, uma proliferação local, e vai resultar ali no que a gente fala sobre a inflamação crônica com macrófagos dentro, né, das células leucocitárias naquele local. Agora que a gente já aprendeu sobre os macrófagos, vamos aprender um pouquinho sobre os linfócitos.
Eles vão ser ativados ali principalmente pelos micro-organismos, mas também ali por algumas outras formas de antígenos, e eles vão ser responsáveis pela amplificação e pela propagação da inflamação crônica. Eles vão atuar ali como mediadores da imunidade adaptativa, né? E eles, quando são ativados, né, geralmente essa inflamação ela vai ser persistente e ela vai ser grave. Bom, devido à sua capacidade de secretar citocinas, os linfócitos T, CD4+, né, positivos, eles vão ali propagar aquela inflamação e vão influenciar o tipo de reação que vai acontecer de acordo com o seu subtipo e a citocina que cada um deles vai liberar. Por exemplo, o TH1. O TH1 ele vai produzir interferon gama, e esse interferon gama vai ser responsável pela ativação de macrófagos pela via clássica, via M1, ou seja, eles estão relacionados ali com o processo ativo da inflamação, com a eliminação dos agentes agressores. Os linfócitos TCD4, TH2, eles vão produzir interleucinas, né, citocinas, como IL-4, IL-5 e IL-13. E geralmente essas citocinas estão relacionadas com o recrutamento e ativação, né, de eosinófilos, né, e também ali, por exemplo, em reações de hipersensibilidade, em verminoses, enfim. E eles também, né, essas citocinas vão ser responsáveis pela ativação dos macrófagos pela via alternativa, ou seja, por aquela via mais de reparo tecidual. E por fim, os linfócitos TH17, que a gente conversou bastante, né, nessas últimas aulas, que vai produzir a interleucina 17 ou IL-17, que vai induzir a secreção de quimiocinas responsáveis ali pelo recrutamento de neutrófilos e monócitos na inflamação aguda. Os linfócitos e os macrófagos, eles vão interagir entre si, né, e vão perpetuar a inflamação crônica. Como assim, né? Vamos lá. Os macrófagos vão apresentar antígenos aos linfócitos T. E esses linfócitos T vão expressar coestimuladores que, quando ativados, vão produzir citocinas que vão estimular a resposta dos linfócitos. Bom, e por sua vez, os linfócitos vão produzir novamente citocinas diferenciadas, que vão ser responsáveis pelo recrutamento e ativação dos macrófagos, ou seja, vai se formar um ciclo. Olha essa imagem aqui. A gente tem ali o recrutamento de leucócitos, né? A gente pensa ali no linfócito ativado. Esse linfócito ativado, ele vai ser responsável pela secreção de uma série de citocinas. Citocinas que vão induzir o macrófago a se ativar, vão induzir o recrutamento de novos leucócitos. E esse macrófago ativado, ele também vai ser responsável pela secreção de citocinas. Citocinas que também vão recrutar ali leucócitos, chamando ali leucócitos da circulação, vão secretar citocinas que vão também apresentar antígenos para os linfócitos T e também estimular a ativação desses linfócitos T. Então, vocês podem ver que é um ciclo, um ativa o outro, um propaga o outro e com isso a inflamação não acaba. Falando também agora sobre os linfócitos B, né? A gente falou só sobre os T, tadinho. Vai ficar de fora os plasmócitos, os linfócitos B? Não, vamos falar. Bom, esses linfócitos, eles costumam estar presentes ali nos locais com inflamação crônica. Mas a sua ação ali, a sua importância ainda são um pouquinho incertas. Então, infelizmente, a gente não consegue aprofundar tanto assim, né? Mas, de qualquer maneira, né? Algumas reações inflamatórias crônicas, elas propagam, né, propiciam ali a formação de um agrupado ali, um acúmulo de linfócitos. E as células apresentadoras de antígeno e os plasmócitos vão se agrupar, vão formando um aglomerado que vai formar simplesmente um tecido linfóide. Vai lembrar realmente um linfonodo ali no tecido lesado, no tecido com inflamação crônica. E provavelmente essa é a forma que os linfócitos B, os plasmócitos e até mesmo as células apresentadoras de antígeno têm ali a sua ação na propagação dessa inflamação crônica, né, nessa reação imunológica constante. Aqui a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os tipos de padrão inflamatório que a gente tem na inflamação crônica. O primeiro deles vai ser a inflamação granulomatosa. É um tipo de inflamação crônica em que existe coleções de macrófagos ativos com linfócitos T. Em algumas situações, que eu já vou comentar posteriormente, a gente também tem ali uma necrose central associada. Bom, a formação desses granulomas, ela vai visar conter ali o agente agressor que por algum motivo não está conseguindo ser eliminado. É um agente agressor difícil de ser eliminado. E como que eles fazem isso, né? Eles formam esse envoltório e eles formam também uma intensa ativação dos linfócitos T
para ativar os macrófagos e ficar naquele ciclo ali que a gente viu anteriormente. E claro, né, é importante falar que em algumas situações os macrófagos eles podem sofrer algumas alterações, né, aparecendo ali como células epiteliais ou podem se fundir para formar células gigantes multinucleadas. Bom, mas vamos ver um pouquinho mais sobre isso, porque tem dois tipos de inflamação granulomatosa em especial. Tem o granuloma de corpos estranhos, né, que é simplesmente formado por um corpo estranho, inerte, sem resposta imunológica e mediado ali por células T. Também vai ter ali a formação de células epitelioides, células gigantes, que são os macrófagos que a gente comentou anteriormente, e eles vão se depositar na superfície desse corpo estranho. Eles realmente formam como se fosse uma cápsula dessas células, para impedir que exista realmente, né, um extravasamento ali de alguma coisa tóxica, algum problema nesse sentido. E a gente também tem os granulomas imunes. Os granulomas imunes, eles são formados ali por aqueles agentes de difícil eliminação. São aqueles agentes persistentes. Então, eles vão induzir uma resposta imunológica ali também mediada por células T, mas os macrófagos, nesse caso, vão ativar as células T para liberar citocinas, como IL-2 ali, para ativar né, novamente as células T, como um processo de autoalimentação, e também o interferon gama, né, que vai ativar os macrófagos. Então, ali a gente vai ter uma resposta inflamatória ativa com reação imunológica dentro daquele granuloma. Ok, então como que é a morfologia dessa inflamação granulomatosa? Os macrófagos ativos que vão estar lá presentes, né, eles vão possuir ali um citoplasma granular mais cor-de-rosa, quando a gente pensa ali numa coloração, né, por hematoxilina e eosina, e eles vão ter ali limites celulares indistintos, principalmente quando eles formam essas células epitelioides, essas células gigantes multinucleadas. E geralmente esses macrófagos, eles vão ser circundados por linfócitos, né? E com frequência ali a gente vai ter aquelas células que a gente comentou, como as células multinucleares gigantes de Langerhans, tá bom? Ou seja, vai ser simplesmente uma massa de citoplasma cheia de núcleos, beleza? Esse aqui a gente tem uma lâmina, né, de célula gigante do tipo Langerhans. E você pode ver uma coisa bem interessante, que o citoplasma ele se concentra no centro, enquanto na parte externa a gente tem, na periferia, né, dessa célula, que a gente tem os núcleos dos nossos macrófagos ali unidos em um só, unidos venceremos. Quando a gente pensa ali num granuloma mais antigo, né, a gente pode ter algumas modificações. Quais delas? Bom, a gente pode ter uma orla de fibroblastos e de tecido conjuntivo. Quando a gente tem ali um granuloma associado à infecção, a gente tem a combinação de hipóxia com lesão por radicais livres, e isso tudo vai produzir aquela zona central de necrose que a gente falou lá no começo, que poderia ser um padrão morfológico da inflamação granulomatosa. E isso a gente pode chamar também de necrose caseosa, tá? Fica aí de dica. E por fim, né, a resolução ali desses granulomas vai ser acompanhada por fibrose, na grande maioria dos casos. Essa laminazinha aqui, Doc, ela é muito interessante. Você já deve ter percebido que eu deixei ela pintadinha para você. Bom, o que você vê ali destacado? Em amarelo, a gente tem a necrose central. A gente vê aquela zona de necrose caseosa, né, e tudo mais. Em azul, a gente vê algumas células gigantes multinucleadas, e em roxo, a gente vê ali aquele envolto de linfócitos T, né? Vocês podem ver ali que na parte azul a gente tem menos núcleos agrupados, porque a gente tem aquele citoplasma extenso da união de várias células, enquanto na parte ali mais roxinha a gente tem vários núcleozinhos, porque são os linfócitos que têm um núcleo grande naturalmente, né, um do ladinho do outro ali, circundando. Bom, e para fechar a aulinha de hoje, vamos falar sobre alguns outros tipos de padrão inflamatório. Aqui eu quis destacar dois. O primeiro dele é a inflamação hipertrofiante ou hiperplásica. Ela nada mais é do que uma inflamação crônica, que é o tema da aula, né? Que nesse caso ela vai ser acompanhada por uma neoformação vascular expressiva ou pela hiperplasia dos componentes do parênquima do próprio órgão, né? Ou seja, as lesões elas vão acabar se apresentando como massas duras, porque elas nada mais são do que grandes aglomerados de fibrose, né? Elas podem conter ali dentro delas vários granulomas fibrosados. E como exemplo desse tipo de inflamação, para você ter na sua mente o que a gente está querendo dizer aqui, é um pólipo intestinal, né? Ele nada mais é do que uma inflamação hipertrofiante, claro, né? Quando a gente não pensa em displasia a priori.
E o segundo e último tipo de inflamação que a gente vai falar sobre hoje, né, tipo de padrão de inflamatório, é a inflamação esclerosante, que também é um tipo de inflamação crônica, só que ela vai possuir um aspecto esclerosante, ou seja, vai ter uma neoformação fibrosa excessiva e nesse caso vai ter retração, né? Vai ter uma contratura ali. Então, a gente vai ter uma subversão muito profunda da arquitetura daquele órgão e, consequentemente, da função daquele órgão, né? Por exemplo, um paciente que tem uma pneumonia intersticial, que é induzida por radiação em especial, ele vai ter essa fibrose com contração e vai ter uma fibrose pulmonar, dificultando ali a ação desse pulmão, né? Não vai funcionar tão bem. Bom, depois dessa aula super compridinha, vamos fazer alguns flashcards rapidinhos para a gente memorizar o que é mais importante. A doença inflamatória pulmonar é uma inflamação crônica derivada de uma exposição prolongada à sílica, né? Um agente tóxico exógeno. Isso a gente pensando aqui na questão de exposição a agentes tóxicos, beleza? Quais são os 3 marcos morfológicos da inflamação crônica? A infiltração de células, a destruição do tecido e a coexistência com tentativas de reparo. Qual a citocina que tende a ativar a via clássica? O interferon gama, né? Lembrando que também pode ser ativada ali por produtos microbianos, a endotoxina, por citocinas como a interferon gama, por respostas imunológicas em geral, ou até mesmo por substâncias estranhas também podem ali acabar ativando a via clássica. Bom, e qual é a função da via clássica? É a defesa do hospedeiro, né, contra micro-organismos em reações inflamatórias. E quais citocinas tendem a ativar a via alternativa? A interleucina 4 e a interleucina 13. E qual que é a função da via alternativa? A indução ali do reparo tecidual. Cite então as citocinas produzidas pelos linfócitos T, TH1, TH2 e TH7, respectivamente. TH1, interferon gama, TH2, IL4, IL5 e IL13 e TH17 e IL17. Essa é a mais fácil. E aqui aquela questãozinha no começo, né? Vamos resolver ela? Partiu! Uma paciente de 53 anos apresenta uma inflamação crônica em uma ferida que não cicatriza adequadamente. Ao investigar o processo inflamatório, você analisa as células e moléculas envolvidas no local da ferida. Beleza. Com base no trecho fornecido, qual das seguintes opções descreve corretamente o papel dos macrófagos na inflamação crônica e suas características? A de amor. Os macrófagos são derivados de neutrófilos e respondem a fatores quimiotáticos como C5a e TGF-beta. A dó, que aí não dá, né? Os macrófagos, eles são derivados dos monócitos, né? Mas eles realmente ali podem responder aos fatores quimiotáticos como o C5a, o TGF-beta, tudo certinho. Mas eles não são derivados dos neutrófilos. Fora. B. Os macrófagos são derivados de monócitos do sangue, até aqui tá ok, e se diferenciam em células epitelioides em processos granulomatosos. Perfeito, né? Elas podem ali se transformar em células epitelioides, em células gigantes multinucleadas. Essa aqui tá perfeita? A priori tá ok. Vamos ver as demais. Os macrófagos são encontrados apenas no tecido conjuntivo e têm vida média de 60 a 120 dias. Não, gente. Os macrófagos, eles são encontrados em qualquer lugar. A gente viu uma pancada ali de nome de macrófago em cada órgão ali. Então, não, isso aqui tá errado. E claro, né, ali a questão da vida média tá até certinha. Mas essa vai embora. D. Os macrófagos são derivados de linfócitos B e secretam uma ampla variedade de produtos ativos chamados monoquinas. Não, né, gente? A gente viu novamente. Os macrófagos, eles são derivados dos monócitos, tá bom? Não dos linfócitos B. Mas ali fica aí título de curiosidade que os macrófagos realmente podem ali secretar essas monoquinas ou monocinas, né? Que são simplesmente qualquer citocina que é produzida por células mononucleares fagocíticas. Aqui realmente, né? Ficou só a B, não tinha o que fazer, tava perfeita essa aqui. Essa perguntinha aqui tava excelente, não tinha nada a falar de errado. Então, vamos resumir essa aula aqui nos pontos mais importantes que você tem que lembrar? Vamos lá. A inflamação crônica, ela vai durar de semana a meses e vai coexistir lesão tecidual e reparo. A morfologia vai se caracterizar principalmente pela infiltração de células mononucleares, pela destruição tecidual e reparo.
A via clássica de ativação dos macrófagos M1 vai resultar na síntese de NO, óxido nítrico, e eros, espécies reativas de oxigênio, também enzimas lisossômicas e citocinas inflamatórias, enquanto a via alternativa M2 vai resultar na indução do reparo tecidual com angiogênese e também a síntese de colágeno. Aqui, os linfócitos CD4, TH1 vão produzir interferon gama, vão ativar a via M1, os TH2 vão produzir IL-4, 5 e 13 e vão recrutar eosinófilos, bem como vão ativar a via M2, enquanto os TH17 vão produzir IL-17 e as quimiocinas, ou seja, vão chamar ali os leucócitos da circulação. E a inflamação granulomatosa vai consistir numa coleção de macrófagos ativos de linfócitos T e uma necrose central, enquanto a inflamação hipertrofiante vai ser uma neoformação de tecido conjuntivo e de vasos ou simplesmente uma hiperplasia parenquimal. E por fim aqui, a inflamação esclerosante, que vai consistir naquela neoformação fibrosa excessiva com retração e perda da função daquele tecido. Era isso, Doc. Essas foram as referências utilizadas na confecção da aula. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!